Quanto mais eu falo, mais perguntas sobre ela aparecem. Mais uma vez, quem toma creatina tem creatinina maior nos exames de sangue? E caso isso realmente tenha uma associação, qual o impacto que existe na sua função renal? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E essa pergunta eu fiz uma questão, na verdade, de gravar um novo vídeo, porque já tem um vídeo aqui no canal e algumas pessoas já comentaram de fato que no vídeo eu não me expressei tão bem. Eu falei que a creatina e a creatinina não tinham nenhuma relação, mas eu quis me expressar que não tinha especificamente um impacto negativo na função renal. E vamos nessa aqui fazer uma errata e abordar um pouco mais aprofundado essa relação que existe entre elas. Vamos nessa? Todo o conteúdo aqui é baseado em evidência e eu peguei esse artigo de revisão que eu achei muito interessante, que pegou tudo que foi publicado entre os anos de 2011 e 2021 que tinham correlação com a creatina. E a creatina, ela exerce diversos efeitos no processo de hipertrofia, no processo de ganho de força muscular. E essa imagem aqui que está aparecendo no vídeo, ela sinaliza bem os diversos impactos que a creatina ajuda nesse processo de hipertrofia. Não somente por esse processo de retenção de hidratar mais a fibra muscular, mas pelo processo de estimular, ativar cadeias que sinalizam para esse processo da hipertrofia, que são esses tracinhos em preto aqui, ó. Ela estimula a via da PCR, estimula o armazenamento do glicogênio, que são as fontes de energia que vão ter um impacto positivo na sua capacidade, né, de executar os exercícios. Além disso, sinaliza de maneira direta o processo da via da mTOR, que é uma enzima que faz o processo de quebra de proteína e construção dessa hipertrofia e inibe processos que seriam catabólicos. Então a gente tem um constante dano e reparo. Dano e reparo. Então ela acelera o reparo e ela abranda o dano, ela diminui esse dano. Por isso que você vai ter um processo de hipertrofia, de ganho de força, de ganho de performance, né, em relação à prática do exercício junto com essa suplementação. A creatina, ela está presente no nosso corpo. A gente tem creatina circulante, né, armazenado 95% no nosso músculo esquelético e cerca de 5% no rim e no cérebro. A gente tem inclusive alguns benefícios na ação da capacidade cognitiva com a presença da creatina, né? Quando você tem esse processo de suplementação, não só para a parte muscular, mas também para a parte de atenção, humor, eles tendem a ficar mais estáveis com a suplementação da creatina, consequentemente melhorando a sua capacidade de armazenar informações. Essa creatina, ela é constantemente quebrada e modificada no nosso corpo. A gente tem uma via circulante. Você tem a creatina na forma livre e uma creatina na forma do fosfato. E de maneira aleatória, no vai e vem, você tem uma transformação de creatina em creatinina. Então, sim, de fato, os indivíduos que fazem suplemento da creatina podem ter elevações médias aí até 30%, já tem, né, alguns estudos mostrando que você tem elevações em até 30% do valor de creatinina. A creatinina, para doentes, ele é um marcador de doença renal. Só que nesses indivíduos saudáveis fazem a suplementação da creatina, esse valor elevado de creatinina, ele não se mostrou como. Está elevando porque você está piorando a sua função renal. A gente tem uma coisa chamada de taxa de filtração glomerular. Glomérulo é a unidade funcional do seu rim. É como se fosse assim, o seu rim é uma grande empresa e que nessa empresa você tem vários funcionários. Se você tem um funcionário que ficou doente, que ficou adoentado, que saiu desse trabalho, você começa a sobrecarregar os outros funcionários. E aí, a depender dessa quantidade de trabalho, que é a chegada desse sangue e a filtração, né, que o trabalho que esses funcionários precisam exercer, se tem muito trabalho para pouco funcionário, eles ficam sobrecarregados e aí você tem de fato uma perda da função renal. Essa é a lógica da alteração da creatinina. Só que esse aumento, ele não é às custas de uma perda de funcionários, mas unicamente pelo aumento desse processo. Você aumenta essa demanda, você aumenta a necessidade, porque você está aumentando massa muscular, só que você mantém esses funcionários bem saudáveis. E aí você já tem estudos demonstrando, né? São estudos mais específicos que avaliam a
alteração da creatinina em pessoas que suplementam creatina, se existe alguma relação com perda de função renal. E isso já foi descartado, tá? De maneira recorrente. Algumas pessoas perguntam também por aqui, indivíduos que têm um rim único, indivíduos que têm doenças renais prévias, indivíduos com diabetes, com hipertensão, que tenham algum grau de comprometimento da parte da função renal, se teria segurança dessa suplementação. Olha só, tem muita coisa que precisa ser feita antes de você iniciar suplementação com creatina. Algumas pessoas perguntam, eu não faço exercício, eu posso tomar creatina? Gente, tem tanta coisa superior que o exercício fornece ao seu corpo que é inquestionável a superioridade do exercício com a creatina. Então vai fazer isso para depois pensar nisso. É diferente você suplementar algo em um indivíduo que é saudável para performance, para resultado, e uma pessoa que já tem uma doença prévia estabelecida. Esse paciente aqui, vocês precisam tratar as comorbidades, ter um ambiente favorável para você pensar em suplementar creatina. Não é especificamente, eu estou vendo que faz benefícios, eu vou lá e vou tomar. Tem um bocado de coisa antes para você fazer, até porque o indivíduo que já tem uma doença renal estabelecida, você limitar o aporte de proteínas, né, você colocar um teto, é um fator que tem uma proteção para que você evite que essa doença renal ela progrida, né? Primeiro você precisa criar um ambiente nessa empresa mais seguro, mais estável, mais harmônico, para você pensar em botar essa sobrecarga aqui. Se você bota uma sobrecarga em uma empresa que está meio bagunçada, você vai piorar essa função desses funcionários aqui, tá certo? Então, para a gente resumir todo esse contexto aqui. Indivíduos jovens, saudáveis, sem comorbidades. A elevação da creatinina não tem relação com piora de função renal quando você suplementa a creatina. E em indivíduos com doença renal estabelecida, precisa estar muito bem encaixado aqui, seguro essa função renal para você pensar em fazer a suplementação. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo que fica bem interessante. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, tem interesse em aprender um pouco mais? Aqui no Guia da Comunidade, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente tem um encontro, tem um bate-papo, né, sobre esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição e vamos pro próximo.